Olá! No Salto para o Futuro de hoje, o terceiro da série Iniciação Científica, um salto para a ciência, nossos convidados vão falar sobre a importância das feiras de ciências. Para este encontro, convidamos a coordenadora da Ação Educativa do Espaço Ciência de Pernambuco, Maria Edith da Costa Lima, o pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, Ronaldo Mancuso, e a professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Roseli de Deus Lopes. E como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe! A 10ª Feira Ciência Jovem reuniu na cidade do Recife alunos e professores de todo o estado. Foram mais de 100 escolas inscritas que apresentaram trabalhos relacionados às diversas áreas do conhecimento. Nos estandes, o público pôde conferir assuntos como saúde, alimentação, ecologia e comportamento. A Universidade Federal de Pernambuco e o seu Colégio de Aplicação abrigaram a 10ª Feira Ciência Jovem, um trabalho de parceria com o Espaço Ciência. O Espaço Ciência é um museu de ciências que tem como dois princípios básicos a divulgação científica e o apoio ao ensino. A feira, de fato, ela, se for bem trabalhada, ela constitui uma revolução pedagógica. Ela deve ser incorporada ao currículo da escola. Ela deve ser trabalhada desde o início do ano letivo. E que o momento da feira é apenas um coroamento de um trabalho que se desenvolveu durante todo o ano. A 10ª edição da feira reuniu alunos e professores, representantes de 127 escolas de todo o estado de Pernambuco. Inscrevemos o trabalho Saúde Bucal, que foi desenvolvido na escola. Hoje, cerca de 95% dos brasileiros possuem cárie dentária, e inclusive na escola. Então, nós vimos a necessidade de investir num trabalho para que fosse conscientizada a comunidade escolar. A Escola Ouro Preto, do município de Petrolina, apresentou os problemas que foram causados pela enchente que atingiu a cidade no início de 2004. Eu explico sobre as casas que foram inundadas, sobre as doenças que teve, falando sobre a pouca chuva que tem nos meses, né? Em janeiro só choveu 520 milímetros, por isso ficou alagado também. No fim eu pergunto se eles querem fazer algumas perguntas, alguns fazem e eu respondo. A Escola Severino Farias, da cidade de Surubim, trouxe uma proposta de trabalho que visa despertar o gosto pela leitura. Quando a gente fala assim, feira de ciências, lembra muito ciências, química, física, matemática e como entrar com língua portuguesa. O título do nosso trabalho é De uma leitura se faz outra. Pegamos textos não literários, pegamos o jornal, classificamos, pegamos todos os gêneros e fomos fazer o jornal literário. Esta escola de Recife montou uma pequena usina que simula a produção de combustíveis renováveis. Esse projeto é um projeto assim, ecológico, porque ele não polui. Segundo, porque é uma maneira econômica, todos eles são mais econômicos, porque são todos reaproveitados, nada vai ser novo e de custo alto. Os alunos do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano produziram folhetos, fotografias, gráficos e outros tipos de materiais para falar de um problema que atinge a capital pernambucana. O problema do Rio Capibaribe, a poluição, a degradação, os impactos ambientais e todas as consequências que esses impactos trazem para a sociedade, especialmente da população ribeirinha, que é aquela que vive às margens do rio e depende dele para sobreviver. Segundo um dos organizadores do evento, a Feira Ciência Jovem traz 3 grandes vantagens para alunos e professores de todo o estado. A primeira é a presença das escolas do interior. Segunda, aqui dentro da universidade, né? Vendo a universidade, eles veem o futuro deles. Então é um incentivo para que eles estudem e pensem até, um dia eu vou vir para cá. E a terceira grande vantagem de uma feira de ciências é a troca de informações entre os professores. Essa foi realmente a oportunidade que a gente teve de passar para as outras pessoas, passar a nossa experiência, como foi feito. Quem sabe essa experiência não possa ser divulgada, ser realmente aplicada em outras localidades, em outras escolas. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Edith, como tem acontecido esse trabalho no Espaço Ciência em Pernambuco, preocupado também com a participação dos alunos das séries iniciais?
Eu acho que a Ciência Jovem ela contribui inserindo um novo dado nas feiras de ciências, que é integrar os alunos desde a educação infantil à produção escolar científica, né? E, de um modo geral, as feiras de ciências tradicionalmente elas só envolvem alunos a partir de quinta, oitava série, os últimos anos do ensino fundamental de quinta, oitava e ensino médio, né? Então nós introduzimos essa categoria de trabalhos para a educação infantil, ensino fundamental de primeira a quarta série, e nos espantamos sempre com a qualidade, com a beleza dos trabalhos, né? Com a vibração, o envolvimento, a riqueza de produção dos alunos. Mancuso, que outras vantagens você observa na realização de feiras de ciências, além da troca, do intercâmbio, do aluno estar percorrendo os espaços da universidade, enfim, que outras vantagens você observa na realização desse trabalho? Olha, Marcos, eu me fiz essa pergunta durante muitos anos enquanto eu participava de feira, e às vezes quando era entrevistado, alguma coisa assim, eu tinha respostas um tanto quanto intuitivas. Depois, mais tarde, eu fiz uma pesquisa durante 4 anos nas principais feiras em que eu participava, e eu cheguei a um grande número de vantagens, além dessas que foram citadas pelo professor Paulo Faltai, no vídeo que nós vimos. E eu vejo também uma coisa assim, que não foi colocado ali, que talvez para complementar a fala do professor, hábitos, atitudes, habilidades, capacidade de crítica, capacidade de avaliação, estímulo, envolvimento, motivação, criatividade e uma coisa muito importante que eu acho é politização. Quer dizer, fazer com que o aluno aprenda a tomar decisões, fazer com que o aluno aprenda a observar o meio em que ele vive e a sociedade em que ele está inserido e possa participar dela como um indivíduo e não como um elemento de um todo anônimo. Roseli, no vídeo nós podemos observar que vários temas foram discutidos na área de saúde, comportamento, meio ambiente, enfim. A feira ela não foi centralizada em apenas numa temática, né? Ela permitiu que o aluno discorresse e apresentasse também uma perspectiva de interdisciplinaridade. Agora, é fundamental que o aluno possa escolher o tema da feira de ciência? Bom, não só na minha opinião, mas na opinião de diversas pessoas que realizam feiras de ciências no Brasil e no mundo, a possibilidade do aluno ter a liberdade de escolha, ela é fundamental, porque aí passa a ser o projeto dele. Ele passa a observar o mundo, passa a ter essa análise crítica que a gente quer do entorno de onde ele vive, questionar fenômenos, né, tecer hipóteses, ou então identificar problemas, buscar soluções. Porque quando é o professor que apresenta um tema pronto, ele vai cumprir aquele trabalho por uma obrigação. Pode até fazer um trabalho bem feito, mas não é o projeto dele. Vamos à primeira participação, Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite a todos do programa e boa noite a todos os colegas professores do Brasil. A Feira de Ciências propõe a avaliação participativa, onde tem como eixo a perspectiva de mudança de atitudes, a qualificação dos trabalhos e estimular a produção científica na escola. E esta contradiz com o que acontece nas escolas, que é a prática do julgamento e eleição de premiados. Eu gostaria que comentassem as duas formas de avaliação dos trabalhos dos alunos expostos nas feiras. Boa noite e obrigada. Ok, Ciseni, muito obrigado pela sua participação. Edith, essa questão da avaliação é bem polêmica, né, quando se trata de feira de ciência. Eu queria que você respondesse a pergunta da Ciseni. É bastante polêmica. Eu acho que o professor Mancuso ele podia discutir bastante isso, porque ele levantou já uma série de elementos a respeito da questão da avaliação. As feiras têm buscado, né, formas de incentivar, de fato, como Ciseni coloca, existe uma contradição entre o fato de querer estimular a produção escolar e, ao mesmo tempo, selecionar aqueles. Né? Por um lado, a gente sente necessidade também como não podemos, né, na maioria das feiras, encaminhar todos para em geral, as feiras estão atreladas a outras feiras nacionais e internacionais, né? Então, existe uma necessidade de uma seleção.
Mas eu gostaria também que o professor Mancuso falasse alguma coisa Perfeito, a respeito. vamos ouvir a opinião correta do professor Mancuso sobre essa pergunta da Ciseni, preocupada com o critério de avaliação. Até a Ciseni citou uma palavra que me chamou a atenção, avaliação participativa. O tema do meu mestrado foi avaliação participativa. Eu trabalhei durante 10 anos essa tese, vamos dizer assim, dentro do meu trabalho, propondo exatamente o que a professora está colocando, que se leve em conta que haja uma pluralidade de avaliação, que não se leve em conta apenas a avaliação de pessoas que têm um alto nível de conhecimento, porque com o passar do tempo, no Rio Grande do Sul a gente começou a notar uma série de um certo desconforto no julgamento dos trabalhos, porque alunos que se achavam prejudicados. E a gente, quando começou a prestar atenção sobre a argumentação desses alunos e professores mesmo, a gente se deu conta que eles tinham assim todo um embasamento muito científico naquilo que eles reivindicavam. Então nós começamos então a fazer experiências que duraram 10 anos nesse sentido e que se chamou avaliação participativa. Então a Ciseni, a minha resposta seria que eu acho que nós devemos levar em conta isso, não desprezando nunca o rigor científico da avaliação, digamos assim, o conhecimento, aquelas pessoas que detêm o conhecimento que possam julgar esse trabalho, avaliar esse trabalho. Eu não usaria a palavra julgamento. Então isso aí seria bastante importante. Então. Perfeito. Temos outra participação, é da Maria José do Maranhão. Pode falar, Maria José. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Na Feira de Ciência, é importante o espaço de troca com ampliação de aprendizagem, curiosidade gerando descobertas através do diálogo, que é vital para uma educação científica, a ponto de marcar para sempre a vida do ser humano. O que fazer para que as feiras de ciências elas se volte assim para outras disciplinas, integre assim outras disciplinas na Feira de Ciências. Boa noite e obrigada. Muito obrigado por sua participação, Maria José. Roseli. Maria José, eu acho que a tendência que a gente tem nas feiras de ciências hoje, como o caso mostrado no vídeo, é da gente entender ciência no mais amplo sentido da palavra. Quer dizer, é o conhecimento da humanidade que foi registrado e que é o conhecimento científico. Então, quando a gente abre espaço nas feiras de ciências, é para todas as áreas, exatas, biológicas, humanas, e a gente na FEBRAS incorporou também a questão de ciências e engenharia e fazendo a leitura de engenharia como ciência aplicada. Então, quando você fala de ciência, você faz uma hipótese e você vai buscar estratégias para comprová-la. Quando você tem engenharia ou ciência aplicada, você tem um problema, vai em busca de soluções. Agora, mesmo num trabalho, por exemplo, vou desenvolver um trabalho para a área de medicina, mesmo nessa área você tem uma interdisciplinaridade muito forte, porque se você trabalhar com um grupo de 3 estudantes, por exemplo, eles têm que produzir textos de qualidade, eles têm que entender o problema, se for na área médica. Depois, se eles querem usar uma determinada estratégia para resolver um problema na área médica, eles vão buscar outros conhecimentos. Então, é possível se trabalhar com interdisciplinaridade, porque o mundo é interdisciplinar, né? A gente dividiu em segmentos apenas para organizar melhores conteúdos na escola. Mônica? A pergunta vem dos cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás. De acordo com Paulinho da Viola, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. A Feira de Ciências permite ao aluno, ao professor e a toda a comunidade escolar a descobrir e a conhecer as coisas do mundo. Eles gostariam que vocês comentassem as afirmações, apontando caminhos para incentivar a escola a participar das feiras de ciências. Muito bem. Edith, que tipo de incentivo você poderia acrescentar, né? Que tipo de tema você pode discorrer em relação a incentivo? Por que a escola deve participar da Feira de Ciência? Eu acho que uma série de motivos, né, pode justificar a escola, o educador, o professor, mesmo que não seja a escola como um todo, que o professor tenha essa iniciativa, né, de levar seus alunos, de organizá-los para desenvolver um projeto de pesquisa, porque os ganhos são inúmeros, né? Não só em termos de troca, como o professor Mancuso, o professor Paulo no vídeo falaram, mas em termos de diversas aprendizagens, de muitas habilidades, né? Então, o professor, ele
ele pode necessitar do apoio da escola, mas ele pode, tomando essa iniciativa, ele pode verificar que é possível que ele venha a desenvolver um projeto mesmo sem um apoio, com o trabalho cotidiano de sala de aula. Né? Basta ele definir um objeto de investigação, basta ele definir algum problema para desenvolver, estudar e resolver, encontrar soluções para aquele problema e que organize aquilo numa forma de apresentação, inscrever o trabalho e pronto, está solucionado o problema. Agora, se ele conseguir, né, incentivar professores, colegas, né, envolver toda a escola, envolver toda a turma, melhor ainda, aí você já cria um movimento de fato. Né? Mônica? Eu tenho outra pergunta do grupo de Anápolis, Goiás. A Feira de Ciências é uma grande oportunidade para a interação escola-sociedade. A feira representa o coroamento de todo um trabalho desenvolvido durante o ano e não um evento pontual. O que acontece na nossa realidade é um evento pontual, onde o professor tem poucos dias para preparar a feira. Eles gostariam de saber se aqui nos grandes centros a feira também tem acontecido dessa forma ou de forma diferente e se tem atingido os objetivos. Mancuso, como é que é a realidade no Rio Grande do Sul, onde você tem a experiência no dia a dia? Olha, Marcos, essa história de evento pontual, ela vem acontecendo a nível de Brasil, a nível internacional. Eu acho que é tudo uma questão da postura, como é analisada, como é colocada, como é lançada a feira. Há pouco a Maria Edith falava sobre as vantagens de uma feira, como é importante uma feira para o aluno, para o professor, para a escola. E veja o seguinte, eu acredito que dependa muito da maneira como o professor... Se o professor prestasse mais atenção na pergunta que o aluno faz, nas dúvidas que surgem durante o seu trabalho, me parece que aí está uma grande fonte de matéria-prima para a investigação. Então, a pergunta que eu não sei a resposta, essa é a verdadeira pergunta. Essa é a ideia de Paulo Freire também. Quer dizer, a pergunta que eu já conheço a resposta não é pergunta nenhuma, ela não contém nenhuma investigação. Então, eu acho que para que saia do evento pontual, é preciso que entre na rotina do aluno, é preciso que entre na rotina do professor, na rotina da escola. Então, a partir desse momento, então, a feira começa a provocar uma reação em todo o ambiente, em toda a comunidade, muitas pessoas se envolvem e ela deixa de ser, então, aquele evento que aconteceu porque o professor queria ou porque a escola necessitava que ele acontecesse naquele momento. Roseli, ainda sobre o mesmo tema. Eu concordo, e o professor Pavão também fez esse comentário, que a feira ela deve ser encarada como uma atividade que coroa as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A grande dificuldade que eu vejo em algumas escolas é que o professor assume para ele toda a carga de realizar aquela atividade, ao invés de trabalhar junto com os alunos, né? Porque quando a feira é a feira da escola, os alunos se envolvem, você abre espaço para que os alunos participem. Eu tenho testemunhado algumas feiras onde alguns alunos se envolvem na própria organização da feira, alguns mostram seus projetos. Então isso vira um movimento da escola, os alunos têm orgulho da escola, no bom sentido, né? E outra questão também, fazer uma feira não significa fazer uma feira cara, com coisas sofisticadas, né? Mas principalmente saber usar a criatividade para poder, com poucos recursos, conseguir ter grandes resultados, né? Então, a questão da avaliação, que apareceu anteriormente, ela tem a ver com isso. Se os alunos tiverem a sensação de que o projeto que vai ser melhor avaliado é aquele mais bonito, que apareceu mais, aí você pode caminhar para uma feira inadequada. Mas se ficar claro o que se pretende com isso, que é avaliar o processo, aprender a aprender, registrar o trabalho, descrever onde que eu acertei, aonde que eu tive dificuldade, aí você caminha para um modelo muito bem sucedido. Mônica? A professora Renata, aqui do Rio de Janeiro, quer saber como definir um projeto de feira de ciências quando a escola não tem experiência nessa prática. Qual seria o passo inicial? Edith, a professora Renata coloca essa questão. Começar é difícil, né? Como dar o primeiro passo? Essa já é uma grande pergunta, né? Porque já revela uma vontade. Então, eu acho que o primeiro passo é olhar para o entorno, levantar junto com os alunos possíveis questões de interesse, lançar questões para os alunos para investigar,
né? Digamos, existem inúmeros no nosso entorno, na escola, no dia a dia. O vídeo mesmo, ele mostra um trabalho sobre saúde bucal, outro sobre o rio Capibaribe. Então, existem inúmeros trabalhos sobre meio ambiente, né? Que hoje em dia é uma questão muito presente. Né? Que foi o trabalho mostrado também no vídeo, né? Língua portuguesa, outras áreas, né? O inglês também, de interesse. Então, múltiplas áreas, em diversas disciplinas, a gente pode levantar questões para investigação. Então, uma vez levantado, vamos atrás das fontes, usar alguns instrumentos, entrevistas, experimentos, leituras, consultas, né, para transformar aquilo em resposta, que a gente possa analisar dados, etc., fazer registros e depois interpretar esses resultados e criar uma forma de comunicar. Uhum. Vamos ouvir agora a pergunta da Jeane, do Rio de Janeiro. Olá, Jeane. Boa noite aos colaboradores do Salto e aos professores do Brasil. A Feira de Ciências traz a grande oportunidade para introduzir novas metodologias educacionais. A Feira de Ciências serve para estimular a produção científica nas escolas, ou a produção científica nas escolas serve para estimular as feiras de ciências? Obrigada e boa noite. Muito obrigado, Jane. Mancuso, o que você acha? Eu acho que a coisa pode seguir em vários caminhos, né? Não existe uma receita pronta. Eu acredito que, até complementando a pergunta anterior da Renata, do Rio de Janeiro, que no meu entender, tudo pode ser investigado. Se nós prestarmos atenção no entorno, como disse a Edith, nós vamos encontrar assuntos, conhecimentos que merecem aprofundamento. Então, se a metodologia produz a feira ou a feira produz a metodologia, eu acredito que as coisas aconteçam em vários sentidos. Então, não existe uma regra fixa nisso aí. Bem, no próximo bloco, vamos saber como foi a primeira edição da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Salto para o Futuro volta já. A primeira edição da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, apresentou 93 projetos de 3 estados do país. Em 2005, a terceira edição mostrou quase o dobro de projetos de 22 estados. O objetivo é incentivar a criatividade e a inovação científica e tecnológica. Os quase 170 estandes montados na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo apresentaram os trabalhos de mais de 400 alunos da 8ª série e dos ensinos médio e técnico. Nosso trabalho está também sendo bastante prestigiado pelas pessoas, que estão gostando bastante, e além dos outros projetos também, está muito bom. É uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho desenvolvido na escola e também aprender com o trabalho dos outros. A gente conhece gente de todo canto do Brasil, faz amizade. Todos os trabalhos têm um objetivo interessante e pode trazer assim, muitas inovações na área de pesquisa. Eu acho que é uma responsabilidade da universidade pública de criar esses espaços de valorização e incentivar feiras nas cidades, dentro das escolas, porque a gente tem tanta carência de desenvolvimento científico e tecnológico, e se a gente não começa lá no berço, né, é muito difícil, não adianta trabalhar só na universidade. Deste ano, os organizadores da feira selecionaram 201 projetos entre os mais de 500 inscritos. Eles não vêm aqui para reproduzir um experimento feito por um cientista no passado ou reproduzir o que o livro diz na teoria na forma de um exercício prático. Eles vêm aqui para mostrar o que eles desenvolveram através de um projeto de pesquisa, aonde eles partem de hipótese, aonde eles estabelecem objetivos para o projeto, aonde eles estabelecem quais são as conclusões que eles obtiveram. E veja quem a equipe da TV Escola reencontrou na feira, a estudante Ismaela da Silva, do Ginásio Pernambucano de Recife, uma das escolas selecionadas na etapa regional com um projeto sobre o rio Capibaribe. A gente identificou os problemas da população recifense e procurou agir. Então o que a gente quer é mostrar para as pessoas toda a filosofia do nosso projeto, a parte social e a importância da metodologia, que foi no caso a interdisciplinaridade. A participação na feira aqui na FEBRACE só está ampliando ainda mais esse trabalho, porque na verdade nós podemos interagir com outros grupos. A FEBRACE é muito importante porque ela estimula a criatividade do aluno,
levanta a autoestima e promove a questão do protagonismo juvenil, que é um dos objetivos da nossa escola. Um projeto que incentiva o ensino do inglês de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, foi mais um trabalho selecionado. 90% dos alunos gostam de assistir novela. E eu aproveitei, vou fazer o quê? Unir o útil ao agradável, né? Aprender uma língua através de uma forma diferente, utilizando a novela, já que eles gostam tanto. A novela que a gente assim, mais gostou foi a Cabocla. A gente acha assim porque a Cabocla fala do sítio, do campo. E como a gente também é do campo, né? Então a gente gostou mais da Cabocla. Durante os 3 dias de feira, quase 200 avaliadores circularam pelos estandes. O objetivo era selecionar os 9 trabalhos para representar o Brasil na Feira Internacional de Ciência e Engenharia dos Estados Unidos. Os principais critérios que nós utilizamos para avaliação dos trabalhos é criatividade e rigor científico. Então, nós avaliamos como que foi o desenvolvimento do trabalho, qual o rigor científico nas anotações, na construção do diário de bordo. O diário de bordo é um documento que os alunos fazem no desenrolar do projeto, dizendo toda a sequência, todas as ideias que surgiram, todas as reuniões. Nós só vamos conseguir dos jovens o interesse pela ciência a partir do momento que eles tenham a oportunidade de mostrar esse conhecimento, mostrar o que eles estão fazendo. Bem, Roseli, com os critérios definidos ali pelo professor Osvaldo, né, criatividade e rigor científico, qualquer escola pode participar desse projeto, porque não leva em consideração o custo do projeto, não leva em consideração quantos alunos gastaram, se houve apoio de pai, porque isso já aconteceu, né? Isso é uma experiência que os próprios professores vêm constatando, né, em relação a alguns projetos, tem interferência de pai, o professor ajuda, e na Febrace vocês estão conseguindo driblar essas manias, vamos colocar assim. É justamente porque, pela própria orientação que a gente fornece no site do que é um projeto de ciências ou de engenharia, os alunos compreendem que eles podem submeter, qualquer aluno pode entrar no nosso site, identificar quais são as instruções, aí ele vai ver, eu preciso de um orientador. Então ele vai procurar o professor na escola, professor, você pode ser meu orientador? E também esclarece a confusão, porque muito professor acha que ser orientador é fazer parte do trabalho para o aluno. E ser orientador é você supervisionar o trabalho de forma que o aluno não corra nenhum risco, né, seja ele físico ou emocional, na realização de um projeto. Então, o nosso principal objetivo é estar divulgando essas orientações. Como é que eu faço um trabalho de pesquisa, né? O que é a figura de um orientador? E qualquer um pode entrar no site e submeter seu projeto para a Febrace até novembro. Então, essa é uma provocação que o nosso objetivo não é ter muitos projetos, mas espalhar essas ideias para que a gente consiga cada vez mais ter feiras de qualidade nas escolas, nas comunidades, em todo o país, né? E a Febrace é um estímulo. Que bom. Mônica? A cursista Leila, do Rio de Janeiro, quer saber de que forma a Feira de Ciências pode proporcionar o protagonismo juvenil. Ok. Edith. Tem sido muito comum, né? Leila, não é isso? Isso. Tem sido muito comum a apresentação de trabalhos, a inscrição de trabalhos em feiras que revelam uma preocupação do jovem, né, do aluno, do estudante, com as questões da realidade. Então, são questões relacionadas ao meio ambiente, são questões relacionadas à saúde, são questões relacionadas a patrimônio histórico. Então, na medida em que os estudantes eles promovem estudos a respeito dessas realidades, eles identificam certas situações que muitas vezes não é de domínio público ou que ainda não foi investigado no seu detalhe e que é importante que a comunidade venha a tomar conhecimento dessas informações. Então, é protagonismo, a feira estimula o protagonismo juvenil na medida em que ela abre um espaço para a divulgação desses trabalhos, desses estudos, né, e dessas informações que os alunos levantam nos seus estudos, né, e que nós, vamos dizer, pelo método de trabalho, pelo rigor com que eles desempenham seus trabalhos, a gente pode ter como informações procedentes. Certo. Né?
Mônica? A professora Valéria Guedes quer saber se visitar feiras de ciências seria uma boa iniciativa ou devemos iniciar já participando. Como vencer a insegurança inicial? Mancuso. Olha, a participação costuma ser um bom pontapé inicial, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe como iniciar uma feira ou como, digamos assim, motivar na escola a participação em uma determinada feira. Inclusive, esses vídeos que estão sendo colocados aqui, certamente algumas professoras e professores que estão vendo, participando do programa, já estão pensando assim, quem sabe eu vou escrever um trabalho lá na Feira da Roseli. Então, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, então eu acho que, na realidade, é muito importante isso aí. E é muito importante também que a pessoa, além dessa participação, digamos assim, ela comece a... Voltando um pouquinho à questão anterior, se ela se envolve com o assunto da comunidade, ela está sendo protagonista, ela está participando da sociedade onde ela vive, então ela está tendo mais responsabilidade, está sendo um melhor cidadão. Quer dizer, então é uma boa estratégia. Roseli, na experiência de Recife, nós observamos que alunos de escolas do interior de Pernambuco foram a Recife participar da Feira de Ciência. Na experiência da Sebrae, nós observamos também que alunos de Recife foram a São Paulo mostrar seus trabalhos. A Feira de Ciência é também um momento de integração, é também um momento de inclusão social? Ela é inclusão social no mais amplo sentido, porque a gente tem relatos de experiências tanto de alunos de escolas particulares, né, que ao poderem ter contato com pessoas, às vezes de cidades que eles nem sabiam que existiam, né, no Brasil, olhavam aquele trabalho e falavam, puxa vida, eu com tantos recursos na minha escola, o meu trabalho não está tão bom quanto aquele que veio de uma escola super carente. Puxa vida, vou conversar com ele porque eu quero melhorar meu projeto. Então a gente ouviu relatos desse tipo. E do outro lado também, quer dizer, essa troca de experiências, aquela diversidade de sotaques maravilhosa, ela é fundamental. E o mais importante não é só a experiência desses jovens que tiveram a chance de participar ali, mas os multiplicadores, eles se tornam multiplicadores. Quando eles voltam, eles passam a ser protagonistas na sua escola, eles passam a ser elementos, tanto os professores quanto os estudantes, de divulgação científica. Mas divulgação científica não no sentido apenas de mostrar aquilo que já foi descoberto, mas protagonismo no sentido, o professor e o estudante podem, né, desenvolver trabalhos de ciência, gerar conhecimento novo, porque cada realidade que você tem nesse país tem uma série de temas que tem que ser estudados que ninguém estudou ainda, e cada um é uma pessoa diferente. Mônica? A Caterine Seixas, de Anápolis, diz que o papel do professor deve contemplar o desejo de conhecer junto com seus alunos. Mas como fazer essa parceria se o professor está sempre preocupado com os conteúdos a serem cumpridos? Ok. Edith? Essa é uma grande questão, né, que sempre é colocada pelos professores, esse problema de ter que dar conta de todo um currículo e tal, né? Essas questões vêm sendo discutidas por diversos educadores hoje em dia e a gente verifica que temos um currículo grande de ciências para trabalhar, mas na maioria das vezes o que a gente esquece é que esse currículo é abordado de uma forma informativa, né? São dados que o aluno pode ter acesso fazendo uma leitura, fazendo uma consulta no livro, no site, etc., né? Agora, o aprender a fazer ciência, né? O aprender a fazer uma investigação, etapas, métodos, levantar questões, né? Esse é que é o difícil que não se faz comumente e que não está presente nos currículos. Então, o fundamental de uma proposta de trabalho de investigação, seja para uma feira, seja para o dia a dia do professor, é que ele possa incluir, né, no seu currículo a necessidade de trabalhar essa questão do fazer ciência, né, do investigar e saber lidar com essas questões e usar instrumentos
e saber se ele de fato está respondendo às questões, retornar para ele. Bom, esse processo é que é fundamental, não exatamente o conteúdo. O conteúdo é uma decorrência, mas não exatamente o conteúdo. O processo é o mais importante. Mancuso, e é o que muitas vezes não está presente nos currículos. Mancuso, você também quer abordar o tema? Eu gostaria de complementar o que a Edith está colocando, que muitos professores a nível de Brasil fazem essa mesma questão que a Caterine colocou para nós, em termos de sempre colocando assim o currículo e o programa na frente, como se isso estivesse nos atropelando e a gente não pudesse fazer mais nada além daquilo. Eu acho que aí é uma questão de postura do professor. Se ele entra em sala de aula para trabalhar em quadro, para que ele trabalhar com conhecimento pronto, que esteja dentro do livro, bom, esse dificilmente vai gerar um conhecimento novo, dificilmente ele vai poder fazer alguma investigação que valha a pena aparecer numa feira ou num evento de ciências. Então, eu acho que aí no momento em que o professor coloca uma postura diferente, uma postura aberta para a investigação, alguma coisa que ele próprio intermedie, digamos assim, a curiosidade do aluno, provoque. A Roseli colocou o termo provocação aqui, que é uma coisa que eu acho muito importante, quando o aluno e o professor, a escola, se sintam provocados. A partir desse momento, então, ele perde bastante essa ideia de que existe um programa, de que existe um currículo que ele tem que cumprir religiosamente. É postura. Ok. Mônica? E tenho mais uma pergunta do pessoal de Anápolis, em Goiás. A qualidade da ciência aprendida na escola tem pouca permanência além da etapa escolar, já que o aluno só vê esse aprendizado para fazer provas e passar de ano. Eles querem saber como mudar essa realidade. Perfeito. Roseli, na condição de coordenadora geral do FEBRACE, esse é um tema também que preocupa, né? Sim. Como dar sequência a isso? Com certeza. Eu acho que até o fato de hoje a gente viver nessa era da revolução aí da tecnologia da informação faz com que coisas que já eram verdades há muito tempo e que vários estudiosos na área de educação já colocavam, agora a gente tem um checkmate, quer dizer, a gente está evidente que ninguém consegue ficar 3 horas e meia dentro de uma escola para ver uma coisa que se eu for num outro lugar muito mais divertido eu vou poder encontrar as mesmas informações. Então a escola está em xeque, ela vai ter que mudar porque os clientes estão obrigando você a mudar. Então, principalmente na área de exatas, eu sou engenheira eletrônica, né? Então muita gente odeia física, né? Mas por que odeia a física? Porque não faz sentido para eles, não tem conexão com a realidade que eles vivem. Então, dependendo de como você trabalha uma disciplina como física, não faz o menor sentido. E como é que pode? Se eu estou tentando representar coisas que existem no mundo real e aquilo não tem conexão com o mundo real. Então, o problema é o tipo de abordagem pedagógica que você desenvolve dentro da escola. Se você primeiro dá um monte de fórmulas, falar um dia você vai precisar delas e vai descobrir, isso não vai fazer o menor sentido. Agora, se você ensina um indivíduo a observar fenômenos e mostrar que eu posso representar isso e que é isso que é a física, aí passa a ser significativo. E nas outras áreas do conhecimento a coisa se repete. E a Feira de Ciências proporciona um espaço onde você exercita isso. Só que o professor precisa perder o medo, né? Isso é muito difícil, eu falo isso como professora também, como educadora. Perder o medo de não saber todas as respostas, porque o mais importante para um educador é incentivar o aluno a fazer perguntas e a procurar as respostas. E a melhor forma é mostrar para o próprio aluno que a gente está aprendendo o tempo todo, a gente não sabe todas as respostas. Edith, algumas perguntas que chegaram vieram na direção de como dar o primeiro passo, o que fazer inicialmente. Há também uma possibilidade desse professor que quer caminhar na direção da Feira de Ciência, buscar, por exemplo, parcerias, um relacionamento com outras instituições culturais na cidade, culturais ou científicas na própria cidade? Existem os centros de ciências, existem os museus de ciências, as universidades. É fundamental que o jovem estudante ele possa ter acesso a esses espaços, né? Em geral isso acontece bastante, né? Momentos de feiras, esses espaços são bastante procurados e já existem em alguns setores de universidades, em alguns centros e nos próprios centros ou museus de ciências, há toda uma dinâmica voltada para atender esse professor ou esse estudante, né? Então, grupos de estudantes. Então, é importante que ele procure, né? Que ele se informe, que ele ligue, que procure esses grupos para poder se apoiar. Ótimo.
Mônica? O professor Paulo Sérgio, do Espírito Santo, quer saber como o professor pode se organizar para a Feira de Ciências e que materiais e estruturas são necessários. Muito bem. Mancuso, para responder ao professor Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, Espírito Santo. Isso. Poderia repetir a pergunta, por favor? Como o professor pode se organizar para a Feira de Ciências e que materiais seriam necessários e que estrutura seria necessária? É uma pergunta bastante complexa, porque a organização para a Feira de Ciências ela vai depender de como foi dado, digamos assim, foi processado o ensino na escola através daquele professor. E tudo vai agora, assim, por exemplo, antes a Roseli deu um exemplo aqui que eu vou retomar, que às vezes o conhecimento que é dado em sala de aula está tão distante do dia a dia do aluno, do cotidiano do aluno, que ele não tem interesse nenhum. Então, alunos odeiam física, odeiam matemática, odeiam química, mas já tem muita gente prestando atenção, por exemplo, na física do dia a dia, na química do cotidiano, algumas coisas assim, a química que existe numa cozinha, a biologia que existe num jardim, coisas nesse sentido. Então, eu acho que a pergunta do Paulo Sérgio segue muito por aí, quer dizer, é prestar atenção, então, nas coisas que estão à nossa volta e isso aí, então, certamente vai nos proporcionar boas oportunidades. Perfeito. Outra pergunta, Mônica? Outra pergunta da professora Estela. Ela quer saber que diferenças na formação acadêmica de jovens e das crianças são percebidas quando as escolas participam das feiras de ciências. Ok. Roseli, o que você observa? Olha, eu tenho vários relatos que eu ficaria a noite inteira aqui, mas tem um relato de uma professora que me falou: puxa vida, esse meu aluno, ele era tão acanhado, e aí ele foi selecionado para a primeira Febrace. E ele, ao explicar, ele desenvolveu o trabalho dele lá, com tantas perguntas, o menino, inclusive, tinha um pouquinho de gagueira, né? E isso fazia com que ele fosse acanhado. Ele se descobriu, ele voltou para a escola com uma liderança, fazendo perguntas no meio da aula, gerando um movimento de projetos de ciências dentro da escola. Então, eu acho que é uma oportunidade importante, porque como ela utiliza habilidades diferentes, né, o próprio aluno se descobre. E isso tem até um benefício para a universidade, porque na universidade a gente acaba tendo muita evasão, porque os alunos entram sem saber quais são os seus potenciais, né, e acabam indo para carreiras mais conhecidas. E ao fazer um projeto, ele se descobre, né, ele vai buscar seus próprios interesses. Edith, você também tem relatos de alunos que se transformaram ao participar de Feira de Ciências? Como é que você está vendo isso? Eu vejo também, como Roseli, alunos com dificuldades de leitura que se sentem interessados e motivados a buscar, porque o projeto é deles, porque as questões que estão colocadas no projeto partem do interesse deles, porque eles vão apresentar, então eles se sentem mais motivados para realizar um trabalho de melhor qualidade. Então, tudo isso contribui para que o aluno se envolva e queira produzir bem, saber mais, né? Então, a questão da leitura ela é apoiada, como redigir um texto, né? Da melhor forma, como dar um cunho científico, como aprender a fazer um resumo para uma feira de ciências, ou um relatório, no caso de outras feiras. Então, aprendizagens em diversas frentes, vamos dizer assim, né? Essa é importante, né? Mancuso, há uma outra situação, né, no que diz respeito ao registro, né, da experiência, né, ao fato da importância de você ter aquilo registrado através do método científico. Não só realizar o trabalho e apresentar. Qual a importância de se registrar essa experiência, até porque isso pode ser passado para outros alunos, enfim, levar esse conhecimento para outras escolas também. Como é que você vê essa importância? Olha, Marcos, eu colocaria aqui uma questão fundamental que eu acho que falta muito no Brasil, eu tenho notado pelo tempo que eu tenho aí de vivência em feira, é o problema da memória, né? Então nós vemos assim, eu tenho trabalhado muitas vezes em escola, em estados diferentes, enfim, situações em que eu pergunto assim, onde é que está a produção científica dessa escola? Ou não estamos falando nem na área de ciências, estamos falando de produção científica, podendo ser assim, a parte do português, a parte daquilo que foi feito em arte, daquilo que foi feito em outras investigações em qualquer área. Não existe, não existe. Então, me parece que é fundamental, e a ciência não existiria se não houvesse o registro. Quer dizer, um dado fundamental para o progresso da ciência é que haja registro.
é que haja o conhecimento a partir do qual se pode dar o próximo passo. Então, eu vejo como fundamental, sem o registro, sem um bom relatório, e não, o trabalho realmente ele perde completamente, digamos assim, o seu sentido, o seu significado. Bem, no próximo bloco, o último do encontro de hoje, os nossos convidados falam sobre o tema em debate, a importância das feiras de ciências. O Salto para o Futuro está de volta, já estamos na reta final do programa. Agora, nossos convidados destacam os principais pontos deste encontro, que discutiu a importância das feiras de ciência. Edith, suas considerações finais. Bom, eu queria inicialmente falar um pouco um aspecto que não foi abordado, sobre uma possibilidade que, como participante da Ciência Jovem Pernambuco, promovida pelo Espaço Ciência, nós percebemos que existe certos comentários, digamos, ou trocas que levantam a possibilidade de que exista a escola particular e a escola pública, comparações de trabalhos, etc., né? E eu queria deixar claro, e talvez isso seja reforçado, nós estávamos conversando antes do programa a respeito de levantamentos assim, estatísticos de número de participantes em feiras, né, de acordo com o tipo de rede, que a escola pública ela tem sido cada vez mais crescente o número de escolas públicas presentes em feiras, e não só a questão da presença, mas a questão também da qualidade, né, como Roseli falou anteriormente. Então é importante que a gente desfaça um pouco esse mito, né, da qualidade. Eu acho que a qualidade não se mede somente pela origem ou pelo tipo de rede, né? Existem trabalhos muito importantes e de muita competência e qualidade. Perfeito. Ok, muito obrigado, Edith. Mancuso, suas considerações finais. Olha, eu colocaria que feira é paixão. Feira é alguma coisa que quem entra dificilmente sai, e as pessoas que estão envolvidas com feira são pessoas diferenciadas, não só professores como alunos. E uma coisa que eu gostaria de apenas frisar, ressaltar, essa história da palavra ciências, e deixar bem claro aos professores que estão nos vendo nesse momento que a responsabilidade de uma feira, ou a responsabilidade da provocação de trabalhos, da provocação para que surjam assuntos para serem investigados, não é absolutamente só de um professor de área científica, aqueles que trabalhariam com ciências, física, química, biologia, mas também de qualquer outro professor que faça parte do currículo de uma escola. Então aí, durante o decorrer do programa, nós vimos que apareceram trabalhos de professores de inglês, de português. Aliás, grande parte dos trabalhos que eu vi, além de não serem escolas particulares, que aí já foi comentado pela Edith, também eram de escolas públicas, escolas às vezes muito modestas, escolas que causaram até uma relativa surpresa pela participação e pela qualidade dos trabalhos. Muitos deles não eram trabalhos na considerada área científica, eram trabalhos por exemplo, nessa linha, e apenas que seguindo aquele raciocínio, que os professores estão prestando atenção e levando em conta o interesse do aluno e o seu próprio interesse. Ok, Mancuso, muito obrigado. Roseli? Eu quero só deixar duas provocações. Vocês podem aproveitar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, que vai ser de 3 a 9 de outubro, e vocês podem entrar no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, aqui do Brasil, para obter mais informações, e, por exemplo, aproveitar essa semana para fazer uma feira na escola. Não precisa ser grande, não precisa ser complicada, num primeiro ano pode ter 5 projetos, 10 projetos, né? Não precisa ser obrigado, o aluno não precisa ser obrigado, faça um convite. Quem puder apresentar no primeiro ano, no ano seguinte pode crescer. E o segundo desafio, entre no site da FEBRASE e comecem a elaborar já os seus projetos. O nosso site é www.lsi.usp.br/FEBRASE. Estamos esperando por vocês.
Agora, a participação de escola pública tem sido maior do que a escola privada na FEBRAS? Você também observa isso? Nos 3 anos que nós tivemos, foi da ordem de 60% de projetos de escolas públicas que foram selecionados. E a gente não faz distinção nenhuma, se é pública, se é privada, o que importa é a qualidade dos projetos. Ok. Bem, por hoje é só. Eu quero agradecer as presenças da Maria Edith de Costa Lima, coordenadora da Ação Educativa do Espaço Ciência, em Pernambuco, do Ronaldo Mancuso, pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, e da Roseli de Deus Lopes, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre os materiais didáticos no ensino de ciências. A gente encerra o programa de hoje com o depoimento do professor Antônio Carlos Pavão, do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a importância das feiras de ciências para a educação e a divulgação científica. A feira de ciência é uma revolução pedagógica. Ela reúne uma série de elementos fundamentais para se desenvolver com sucesso um programa de educação para a ciência. Então, primeiro é o ensino experimental das ciências. Depois, a interação entre o público e a escola, a interação entre as próprias escolas, entre professores e estudantes. Então, essa socialização do conhecimento, do saber, a feira é um momento muito rico para essa socialização. A feira desenvolve a comunicação, e tanto no que se refere à comunicação científica, por exemplo, na hora de apresentar um resumo do trabalho e na hora da própria apresentação do trabalho, mas também desenvolve a comunicação informal entre as pessoas.